Hey, e aí, pessoal? Se você gosta ou pretende assistir Lord of Mysteries e você perdeu as notícias recentes de forma geral, você pode querer saber que temos algumas notícias muito interessantes e animadoras aí pro futuro das adaptações do mundo de Lord of Mysteries como um todo, do mundo de Lorde dos Mistérios. Sejam os novos e constantes anúncios do jogo do MMORPG de Lord of Mysteries, seja do episódio especial que teremos no ano de 2026, ou até mesmo dos planejamentos oficiais divulgados aí para os próximos anos e próximas temporadas. Mas calma, para todas essas coisas eu admito que eu posso estar com um pé atrás ali para algumas delas, especialmente na verdade pro jogo de Lord of Mysteries, que eu senti algumas inconsistências, eu acho. Bem, me chamo Thiago, ou Gilgas aqui pelo canal, no Apura Geek, e como os amigos falam, e vamos falar um pouco hoje sobre os rumos de Lord of Mysteries, e especialmente sobre os anúncios desse jogo. Preparei um conteúdo bem legal aqui, então acho que vai dar para conseguir trazer isso de uma forma legal. Certo, antes de qualquer coisa, eu acho importante contextualizar aqui rapidinho, para quem pode estar chegando aqui pelo jogo e não pelo Lord of Mysteries, e não necessariamente ali a obra, né, o anime ou o donra e tal. Lord of Mysteries, né, é uma fantasia sombria, de mistério, de ocultismo, de horror cósmico, ambientada nesse mundo que mistura uma revolução industrial com sociedades secretas, religião, loucura, poder e um pouco de contexto de briga política também, naquela ambientação steampunk, né? Ou seja, aquela tecnologia baseada em vapor, naquele tom vitoriano, meu inglês europeu, fantasioso também. Mas ela tem um diferenciamento em toda essa questão de um steampunk padrão pela interação constante com o mundo do ocultismo, do horror que ela apresenta. Então ela não é uma obra sobre heróis clássicos, nem sobre salvar o mundo de uma forma limpa, né? Ela fala sobre custos, consequências e até o quanto o conhecimento pode ser perigoso. E nisso trouxe aqui um material para falar um pouco melhor de todas essas questões e como é que elas estão sendo adaptadas também. Certo. O Doma de Lord of Mysteries, ele começou oficialmente em 2025, né? O anime em si. A primeira temporada já saiu completamente. E ela abre com 3 episódios extremamente rushados que adaptam, assim, coisas que só aparecem no capítulo 80 da novel em 3 episódios. Mas ela pula outras coisas ali pra mostrar depois acontecimentos que eles não mostraram que deveria ter tido entre esses 80 capítulos, ou não mostram em tantos detalhes assim. Entretanto, do episódio 4 para frente, houve sim uma grande melhoria no ritmo. Ela foi rushada de fato mais por razões contratuais ali nos primeiros episódios, e eu acredito que eles trabalharam sim da melhor forma possível para combater isso nos episódios que seguem depois. Eu particularmente não gostei tanto ali do início do Donra, mas ele me conquistou em diversas formas ali de como a adaptação ela foi feita nos episódios posteriores, ainda da primeira temporada. A primeira temporada, então, ela adaptou todos os 213 capítulos assim do primeiro volume. Minto, na verdade, ela teve um arco específico que eles pularam dentro desses 213 capítulos, que vai vir agora como episódio especial nesse ano de 2026, que acredito eu vai ser mais longo, não é certo se vai ser de 30 minutos, se vai ser de 1 hora, mas ele vai adaptar essa parte da história do Almirante Quilangos, e que o Donra pulou aí da primeira temporada. Bem, com provavelmente também um segundo especial, que ainda não sabemos o que é que ele vai adaptar exatamente. Talvez seja alguma coisa que ele tenha pulado também da primeira temporada, pequenos episódios mais bestinhas e tal. Mas seria muito legal ver isso. Então, vai ser também a segunda temporada. A segunda temporada ela tá prevista para o ano de 2027. Tá conforme esse cronograma aqui. Enquanto que as demais datas, né, da Season 3 vai ser em 2030, a Season 4 em 2032, a Season 5 em 2033 e assim por diante. Temporada 6 em 2034, o filme, que é a parte mais interessante, né, que vai ter uma adaptação em um filme até 2035. Eu fico me perguntando se isso vai se cumprir até lá ao longo de 9 anos inteiros. Não se sabe ao certo, mas é uma calendarização muito legal. Longa, porém realista realmente, até 2035, são 9 anos, é um projeto longo e um projeto bem custoso. E o que a gente sabe hoje é que existe sim um planejamento de longo prazo. Já temos todo esse calendário oficial, como mostrei, que adapta tudo isso. Isso provavelmente é possível, pois a obra já está sendo trazida por 2 grandes produtoras com contrato com o autor. O autor, né, que é aqui o Cuttlefish Dead Loves Diving, e as produtoras são... eu coloquei por aqui... ela é feita, a adaptação animada, o estúdio é o BCMA Pictures, mas quem realiza de fato a produção, quem é a galera do dinheiro, a Tencent Penguin Pictures, uma parte específica aí de produções midiáticas da Tencent, junto, é claro, com a China Literature.
que já é famosa por investir em vários donghwas, aí com o estúdio da Bismay Pictures, ou Beijing Shimei Classic Films, se eu não me engano. É dirigido pelo Kei Chong, ele já tem... Eu admito que ele não é meu diretor preferido, eu já vi outras obras de donghua dele, eu não particularmente gostava, mas apesar disso a adaptação me agradou bem, então acho que foi a melhor adaptação que ele concluiu até agora dentro de um ambiente de direção de donghwas. Espero ainda, contudo, uma melhoria na representação narrativa do pensamento do protagonista, de fato, do Klein. A obra é narrada quase 100% assim, na perspectiva dele, então seria muito bom ver essa melhoria. De toda forma, toda a origem da produção, toda a produção é de origem chinesa, então vemos eles fazer um esforço para entrar e se adequar, assim, tendo espaços até no final do Twitter ou X com contas oficiais, é muito legal para a produção. Isso por si só já diz muito, mostra que a produção de fato entende que Lord of Mysteries não é uma obra que dá pra correr com a produção. O ritmo é importante, o clima da produção é importante. Eu digo porque isso tudo influencia diretamente o próprio jogo que está sendo anunciado. O jogo ele não está nascendo de uma forma isolada, ele está nascendo dentro desse projeto de longo prazo de tornar o mundo de Lord of Mysteries em algo globalmente reconhecido, em algo reconhecido, lucrativo, para as produtoras envolvidas principalmente. Quanto ao estado da novel em si, ainda não é confirmado se vamos ter de fato um terceiro livro, uma terceira história, como o Cuttlefish Dead Loves Diving, o autor, ele disse há bastante tempo. Acredito que não vai ter, ele já tá focando em outras obras que ele tá anunciando agora, mas é possível e com certeza há espaço para expansão, principalmente de contar histórias do passado. Bem, agora que já foi um review geral de como foi o donghua e o anime e a produção como um todo, e as futuras adaptações das temporadas e filmes, vamos para o grande e tão esperado jogo de RPG de mundo aberto do Lord of Mysteries, que na teoria é um MMO, a gente ainda não sabe muito como é que são as mecânicas aí de MMO na prática de tudo que vai ter. Recentemente o jogo, tá entrando agora numa etapa de beta teste aberto, então o jogo de Lord of Mysteries está sendo desenvolvido pela Spark Nexa, usando Unreal Engine 5 e Unreal Engine 5 com a promessa de ser um RPG de mundo aberto, MMO, multiplataforma, que é um ponto interessante, então ele vai ter para celular, para computador, não sei se vai ter para algum console talvez, mas multiplataforma e com foco na imersão, que é o ponto que eu acho mais alto que eles tenham esse entendimento. Inicialmente ele teve um nome provisório antes de sair só como Lord of Mysteries mesmo, de Cold Mystery, e depois assumiu de fato esse nome de Lord of Mysteries mesmo, mais alinhado com a novel. Isso é legal porque mostra assim que não só o jogo não tá sendo só inspirado, mas ele realmente quer carregar todo o peso da propriedade intelectual original. Até agora, o que foi mostrado publicamente gira muito em torno da cidade de Tingen, caminhada, ambientação, NPCs, arquitetura, o clima. Não temos ainda gameplay profunda de combate, progressão e entendimento visual do sistema Beyonder, nada disso. E isso é exatamente onde começam tanto os acertos quanto algumas preocupações. Começando pelo lado positivo, porque eles existem, são muitos. Tingen visualmente é muito bonita, é muito organizada, ela é clara, a arquitetura é perfeita e coerente. O uso da Unreal Engine 5 na iluminação é muito evidente, tanto que eles destacam isso no sistema Lumen que eles dizem que estão usando aqui. Funciona bem, isso é inclusive parte do que eles falaram, como eu disse que seria um foco lá no chat, que eles divulgam bastante informações dos devs oficiais do jogo. Um cara no Reddit trouxe inclusive as traduções lá do chat para nós também em inglês, deixar o link aqui na descrição se for do seu interesse. Mas temos também, no geral, vemos que a cidade parece viva no sentido urbano. O personagem andando das ruas, o layout, tudo isso é uma sensação de cuidado técnico muito grande. Não parece realmente um projeto amador, parece um projeto grande. Não parece que ele tenha sido feito às pressas. A falta de alguns outros elementos me preocupa, eu não sei se o jogo realmente está num estado de poder estar perto de lançar, apesar de abrir um beta fechado agora, só para o pessoal da China, ele vai estar no dia 5 basicamente. Mas dá pra sentir a importância da equipe que entende a ambientação no geral, não é só um cenário, sabe? Como eu disse, o beta vai sair no dia 5 de fevereiro agora, hoje. Amanhã pra mim no caso. Não sabemos muito ainda sobre quando é que vai ter algo mais aberto. Além disso, ainda estará sob contrato de sigilo, então apesar de possivelmente haver leaks, não devemos ter muito conteúdo assim livre do estado do jogo tão cedo, além do material promocional divulgado. Tá, beleza. Na prática, o que sabemos do jogo são algumas coisas. Bem, eu assisti todos os materiais promocionais, eu posso dizer que eu absolutamente amei o cuidado técnico de fato e visual. A aparência da cidade de Tingen como um todo, os elementos claros do que é um steampunk, eles estão aqui, dá pra perceber o quão belo e interessante é esse mundo. Então, a beleza técnica, como eu disse, tá lá. É verdade, é possível ver uns bugs, os NPCs se movendo de uma forma estranha, mas hey, ainda assim eu gostei bastante visualmente, ele tá bonito. Eu tava tendo
até tendo uma impressão de que o jogo tava polido demais, sem mostrar o lado feio ali do steampunk, mas a verdade é que deu pra notar sim algumas áreas que, conforme a novel, parecem descrever bem ali a pobreza da região, o sofrimento daquela população ali. Então gostei muito de ver essa atenção aos detalhes. Poxa, sem contar as referências claras à própria obra original, com a mochila de babuíno que apareceu aqui de cabelo encaracolado. Foi genial, porém mesmo assim eu me pergunto se esse tom ele vai... Além do visual, se ele vai se traduzir na história, no comportamento dos personagens, eu ainda achei que faltou um pouco de ruído, um pouco de decadência visual no que tá aparecendo. Falta aquela sensação de que algo está errado por baixo da superfície. Para um steampunk ocultista, né, que fala o tanto de desigualdade e custo social, isso me preocupa um pouco, levantando um ponto importante, né? Será que o jogo ele vai abraçar o lado desconfortável da obra? Ou ele vai suavizar isso para atingir um público mais amplo, né? Isso não é uma preocupação só minha, basicamente. A comunidade tem apontado muito sobre 3 pontos. O primeiro, o medo do jogo ser mais cinematográfico do que jogável. Muito trailer bonito e muita pouca mecânica mostrada. Por exemplo, a gente vai poder jogar com personagens específicos para cada caminho. Aparentemente, vai ser personagens um pouco pré-definidos, como a Mia Abraham, que é essa que aparece no trailer. E sim, aparentemente ela já tem um nome. A gente vê o pessoal chama ela de Mia, e a gente sabe que o sobrenome dela é Abraham, então ela é a Mia Abraham, e que é bem relevante na história, o nome dessa família. Então, não temos o próprio personagem jogável, personalizado, cada caminho tem alguns presets, ou vai ter uma personalização, a gente não sabe muito bem. É o que parece à primeira vista, que não vai ter uma grande... vão ter presets com nível de personalização focado em equipamentos. Além disso, vemos, como eu disse, essa personagem que é do caminho do aprendiz, a Mia Abraham, mas ela usa a visão espiritual aqui, mas não fica claro se é só uma cutscene, se vamos poder ver a visão espiritual fora de momentos específicos, né? Deixa eu até voltar um pouquinho. Perfeito. Ela usa a visão espiritual aqui, né? Então não fica claro se ela vai ser usada só em momentos específicos, em momentos que a gente quiser também. Isso provavelmente é um cutscene. De qualquer forma, felizmente, temos alguns comentários dos devs para vários desses questionamentos. Entretanto, antes disso, há outras questões levantadas pela comunidade, como o segundo ponto, né? Que é incerteza sobre o modelo. Ele é um MMO mesmo, eles seguem dizendo que é, mas ele não parece muito por aqui. É um mundo aberto constante, ele é instanciado, ele é foco no mobile, no computador. Como é que vai ser a monetização? Já tem respostas sobre isso, na verdade. Mas é meio preocupante, eu acho que ela vai ser um foco mais visual, pelo que deu a entender. Nada disso está claro ainda. E terceiro, a adaptação do sistema Beyonder, que é o coração da obra como um todo. Se isso vai virar um sistema genérico, eu vou ficar um pouco decepcionado se for o caso, mas eu acho que não. Como é que os outros caminhos vão funcionar nesse jogo? Tem vários caminhos que são difíceis de adaptar, tanto que a história é conhecida por ser difícil de adaptar, como o caminho do monstro ou do suplicante de segredos. Dito tudo isso, eu não tô pessimista, eu tô só cauteloso. Existe potencial real aqui nesse jogo, é muito interessante, muito grande. O motor é bom, a engine, né? A propriedade intelectual de Lord of Mysteries é insana, só é difícil de adaptar. Se eles acelerarem o tom, o ritmo e respeitarem ali o lado confortável da obra, pode sair algo único. Se eles tentarem limpar demais, simplificar demais, pode virar só mais um RPG bonito com nome famoso. Então, a seguir eu vou trazer aqui informações que eu achei sobre a estrutura do jogo, perguntas e respostas dos devs, mas só lembrando, todas essas informações precisam ser levadas com um tom de dúvida, mesmo que algumas coisas venham dos devs, só se sabe de fato quando o jogo lança. Então, tirar algumas informações do site, tanto o chinês quanto o global, mas muitas vindo realmente dos devs que eles falam no Weibo, no chat, enfim. Entre eles, os caminhos disponíveis no jogo inicialmente serão Vidente, Espectador, que é possivelmente um dos mais difíceis de adaptar, Aprendiz, que é o da Mia Abraham, Bardo, Guerreiro, Forçador de Mistérios. Vamos também avançar e tal como na nova, né, bebendo poções, mas vão haver formas de digerir poções antes de poder avançar. Então existe forma de atuar e digerir a poção, que é um excelente ponto positivo. Mas caramba, eu fico me perguntando como é que eles vão adaptar isso. O que me faz acreditar que de fato o jogo vai ser imersivo e vamos poder trazer formas da história, dentro da história, de digerir e atuar as poções. Talvez missões diárias faria sentido. Em termos de história, vai se passar após o fim da nova, né? E sabemos que o jogador vai ser um escolhido pelo Tolo. Aparentemente teremos membros do Clube do Tarô nos ajudando, o que pode facilitar alguns plots aí pro jogo fazer sentido. Tem até uma parte dessa, né?
Tanto que ele fala que, como escolhidos do Mr. Tolo, os jogadores vão receber uma ajuda extra do Senhor Tolo, né? Resposta dos devs. Isso envolve informações altamente confidenciais. O apocalipse está se aproximando e os jogadores liberados no mundo do Senhor Tolo pelo Senhor Tolo serão vigiados por múltiplas facções e enfrentam perigos ainda maiores. Em sequências baixas, especialmente a sequência 9, alguns caminhos não têm combate direto. Então, para proteger os jogadores, o Senhor Tolo usa a autoridade do enxerto, que isso é um pouco de spoiler, então bom não pesquisar, entender muito sobre o que é, a não ser que já tenha lido toda a nova. Esse enxerto, ele toma emprestado o poder do destino futuro, permite o uso temporário de partes de habilidades de sequências mais altas, meio que como se habilidades que o próprio usuário vai ter no futuro ao avançar. Isso é muito legal. As habilidades enxertadas, elas são conceituais, evitam perda de controle, são mais fracas que os poderes reais da alta sequência. E o verdadeiro poder, é claro, só vem com a digestão completa, com o avanço legítimo de sequência e seguindo o método de atuação. Essa mecânica ela é realmente muito curiosa, ela é feita de uma forma inteligente, porque ela permite alguns recursos que MMOs podem ter e dão desculpas fáceis pra gente poder usar eles, mas de uma forma boa. Como, sei lá, vai mostrar mais aqui porque é que o vidente pode voar. A resposta dos devs. Isso envolve certas mecânicas do jogo onde sequências mais baixas podem usar algumas habilidades de sequências médias ou superiores. Nos estados iniciais da história, o Tolo ajudará o jogador a lidar com isso. Essas habilidades servem para balanceamento, fluidez na gameplay e não representam o verdadeiro poder da sequência. Então, a forma como isso está sendo feito eu achei muito interessante. Então a gente vai ter até outra pergunta, né? Como posso obter ingredientes para poções? O dinheiro será o maior obstáculo? A resposta dos devs: não se preocupe, não há conteúdo pago. Os ingredientes de poções são obtidos ao completar várias missões desafiadoras dentro do jogo. Conexões e reputação importam. A Mia Abraham em Tingen tem livre acesso ao mercado clandestino. Alguns materiais são obtidos a derrotar chefes específicos, então materiais de enfrentando monstros é uma excelente forma de fazer isso numa MMORPG de Lord of Mysteries. E o dinheiro não é o principal problema, então parece que vai ter outras questões. Talvez tenha uma monetização mais voltada justamente pro visual, quando a gente coloca em questão esse tipo de cenário. Vamos ver, vi que vamos ver também o processo do personagem beber a primeira poção, se tornar um Beyonder de sequência 9, vai existir algum tipo de mecânica para lutar contra a perda de controle, e os Beyonders vão ter que se alinhar no seu comportamento diário com as características do caminho e sequência atual. Ou seja, acredito que vão ter missões diárias que nos ajudem na digestão para cada caminho, como eu tinha dito, o que é uma boa forma de fazer, de fato. E quando eles perguntado se havia uma forma de atuação, eles confirmaram de fato. Absolutamente, eles disseram, ainda mais já que é um MMO, o método de atuação aqui tem um peso duplo. Aproveitando o restante aqui, do que eu vou trazer, vai ser bem mais baseado nas perguntas e respostas do que eles responderam, depois principalmente todas as revelações visuais do jogo, vídeos e tal. Eu vou ler a seguir exatamente a pergunta e resposta dada. Show! Então vemos aqui. Os rituais de avanço da nova serão preservados? Será possível avançar até a sequência 1? Resposta dos devs. Você não poderá avançar tão alto. Provavelmente abriram até a sequência 5 primeiro. O jogador perguntou pro dev. E o dev disse, pode ser que nem chegue a isso. A outra pergunta logo depois do jogador foi, a sequência 6 será mais alto disponível? Os devs já falaram, avançar é muito difícil, explicaremos melhor futuramente. Então, além de ter um certo limite, talvez sequência 6, 5 ali, eu espero que não menos do que isso, pelo menos no início, mas avançar vai ser difícil. O que faz sentido, eu não sei se eles vão colocar um sistema de nível ou só de avanço. Eu acho que seria legal um sistema de nível baseado na digestão da poção, junto com o avanço da sequência. Show! Além de simplesmente ficar mais forte, existem outros benefícios ao aumentar a sequência? Com certeza, além do aumento de força, cada caminho concede habilidades exclusivas, né? Exemplos citados, temos o caminho do aprendiz, que vai desbloquear o teleporte. Eu não sei se vai ter teleporte antes disso, talvez sim, por meio da habilidade do Tolo e tal. Elimina a necessidade de deslocamento físico, e para onde você quiser ir, um teleporte é suficiente, foi o que eles falaram. Uma frasezinha aqui. Existirão guildas ou grupos baseadas em caminhos específicos? Exemplo, suplicante de segredos, né? Que o pessoal que segue o verdadeiro criador, basicamente. Eles disseram, no momento não existe um sistema para caminhos específicos desse tipo. E eu acho que isso é compreensível, né? Porque se a gente pensa assim, que o jogo ainda tá em estágio inicial, ele tem que adotar caminhos tão específicos junto com as facções deles, daria um trabalho muito maior, mas que eu gostaria que fosse incrementado depois. Na versão mobile, haverá requisitos específicos de dispositivo? Resposta dos devs. A otimização ainda não foi finalizada. Os requisitos serão confirmados antes do lançamento oficial.
Então, apesar dessa pergunta aqui, já tem algo que foi lançado depois que eu trouxe aqui com alguns requisitos mínimos. E a gente não sabe se é a versão final, mas já tem alguma coisa. Vai existir algum recurso para formar equipes com outros jogadores? Com certeza. Um dos aspectos mais importantes do MMO é a interação social. O sistema de combate trará surpresas, PVP e PvE e PvP serão relevantes. PvE e PvP são recursos centrais do nosso gameplay. Nós definitivamente vamos fazê-lo bem. Então, há esse entendimento de que vai ter zonas de PvP habilitado, zonas com PvP desabilitado. A gente só não sabe se é baseado só em zona ou em configuração do jogador. Foi divulgado também Eles divulgaram também esse vídeo do personagem que representa a classe do guerreiro andando pela cidade. Então, só ajeitar aqui. Show. Ele tá basicamente andando pela cidade, a gente vê ele em alguns cenários, mas não aparece nenhum tipo de gameplay, o que levanta mais preocupações. Mas o principal ponto é que isso trouxe algumas outras perguntas, né? Como o jogador que perguntou pros devs lá. Essa roupa não é inconveniente para um guerreiro lutar? Resposta dos devs. Você poderá trocar para um traje de combate adequado ao entrar em masmorras ou campos de batalha. Então, aparentemente há uma diferença em quando você tá numa dungeon ou no mundo aberto. Os jogadores poderão pré-configurar trajes e os sem rostos, a sequência 6 lá do... a 6, né? A 6 do caminho do vidente. E os sem rosto poderão trocar a identidade rapidamente? Resposta dos devs. Claro, você poderá pré-configurar várias combinações de aparência. Então, sim, isso é um ponto interessante, porque meio que também já confirma que vai ter pelo menos até a sequência 6 do caminho do vidente, que é o Faceless, o sem rosto. Quando o caminho do insônia, o Sleepless, vai ser adicionado, porque ele não estava naquela lista inicial. Isso depende de atualizações futuras, ainda não há uma data definida, disseram os devs. O ângulo da câmera poderá ser alterado? Resposta dos devs. Sim, haverá um modo câmera livre e também uma visão cinematográfica voltada para a narrativa. Aqui são mais umas imagens que eles liberaram e tal, até dos trailers, mostrando objetos. Esse aqui na teoria é para ser o caderno da família Antígonos, que eu acho muito legal. Isso aqui é uma leitura de tarô que você faz junto ali em um momento com a Audrey Hall. Além disso, haverá modelos de personagens mais jovens? Resposta do dev. Não é suportado por enquanto. E considerando o tom adulto, o Bruno acho que precisaria, né? Os jogadores poderão emboscar outros jogadores? A resposta dos devs, provavelmente não, mas você poderá aparecer subitamente atrás deles e dar um bom susto. Eu acho que eles estão se referindo ao caminho do assassino nisso daí. Ele pode ficar invisível e tal. O notebook com RTX 5060 consegue rodar o jogo? Resposta dos devs, sim, consegue. E tem aqui já essa imagem, né, com configurações mínimas. Configurações mínimas, eles disseram, o Windows 10 aqui, uma CPU de Intel i5 9400 ou um equivalente AMD de Ryzen 3000 ou maior, placa de vídeo RTX 2060, AMD RX 5700 ou acima. Esse ponto de precisar de 32 GB de memória RAM é um pouco preocupante. É exatamente o que eu tenho, então ele requer tanto no mínimo quanto no recomendado 32 GB ou mais, porque o jogo precisa de tudo isso, sabe? Mas é interessante. E pelo menos 90 GB é o tamanho dele inicial. Já na configuração recomendada tem aqui também o Windows 10 ou Windows 11, tudo 64 bits, Intel i7 geração 12 ou acima, AMD Ryzen geração 7 ou acima, assim, ou 7000 ou acima, a placa de gráfica, uma 3070 Ti ou AMD RX 6800 ou acima, então eu também tô tancando até agora, 32 GB ou mais de memória RAM e pelo menos 90 GB de espaço disponível em SSD de preferência. Quando é que começará de fato o beta fechado para mobiles? Se nada inesperado acontecer, o próximo teste deve abrir testes parcialmente para mobiles também, ou seja, o teste agora é do dia 5. Embora isso não possa ser garantido 100%. Bem, por enquanto eu prefiro observar, sabe, né? Temos muita coisa para entender e aprender sobre como vai ser tudo isso. Mesmo já tendo muito material solto, agora é realmente a hora de esperar a gameplay real, ver o sistema real, decisões reais, o que é que eles vão divulgar do beta. No geral, se você acompanha Lord of Mysteries, peraí, deixa eu só mudar de volta. Me conta aqui nos comentários o que é que você achou desse material do jogo. Se você chegou aqui só pelo jogo e não conhece apenas a obra, talvez valha a pena dar uma olhada aí, porque o mundo que ele tenta adaptar é realmente muito mais estranho e interessante do que ele parece à primeira vista. Então, por favor, se você gostou do vídeo, se foi interessante, se inscreva e dá um like no canal e compartilha, que ajuda demais mesmo. Acho que eu estou aqui há
um pouco mais de 6 meses criando conteúdo pro canal e tenha sido divertido, tentando manter uma constância maior agora. Dito isso, eu acho que esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava, apenas para contar as novidades de Lord of Mysteries e andamento do jogo. Obrigado pela atenção e seu apoio. E sim, e se souber de algo que eu esqueci ou notou algo que faltou aqui, que já foi divulgado, pode dizer aí nos comentários, porque eu tô realmente animado para ver as coisas. Pesquisei bastante pra esse vídeo, mas como o conteúdo é meio descentralizado, é complicado pegar todas as informações. E, enfim, updates aí do futuro. Dito isso, novamente, curta e se inscreva para mais vídeos como esse e me ajudar a continuar não só falando de Lord of Mysteries, mas também de outras coisas do mundo do geek, como eu já tenho tentado trazer. Agradeço demais a sua atenção e até a próxima. Valeu, pessoal!